O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu: o reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderá dizer, está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós. E Jesus disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem e não podereis ver. As pessoas vos dirão: ele está aqui, ou ele está ali. Não deveis ir, nem correr atrás, pois, como o relâmpago brilha de um lado até o outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos sacerdotes, querido diácono, querido povo de Deus, nós estamos no capítulo 17 do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, e nós sabemos que o desfecho da vida de Jesus está próximo. Aquilo para o que ele veio, aquela hora para a qual ele veio, está cada vez mais próximo. No capítulo 17, ele já está com aquelas discussões, aquelas diferenças com os fariseus, que tentavam de alguma forma apanhar Jesus em alguma palavra, em algum gesto, nas concepções de Jesus, naquilo que ele ensinava e pregava com ardor a respeito do reino, que não lhe era estranho. Não era um reino que viria de fora, não era um reino que viria de maneira ostensiva, como ele mesmo diz no seu Evangelho. Não é um reino que viria com a força como os judeus esperavam. Um reino que viria com homens montados em cavalos, com pessoas pegando em armas, com pessoas praticamente expulsando os impuros da terra sagrada. Não era esse o reino que o Senhor Jesus apontava, não era esse o reino que o Senhor Jesus conhecia. Se nós tomarmos as parábolas do reino em todos os evangelhos sinóticos, nós vamos ver que toda vez que o Senhor Jesus compara o reino dos céus, ele compara com alguma coisa pequena. O reino dos céus é comparado ao grão de mostarda. O reino dos céus é comparado ao fermento na massa. E hoje o Senhor diz que o reino dos céus está entre nós. O texto original usa um termo que quer dizer que o reino de Deus está dentro de nós. E se nós formos analisar todas as Escrituras, Antigo e Novo Testamento, nós vamos perceber que o reino de Deus é uma pessoa. Tudo aquilo que se apontava do reino dos céus, do reino de Deus no Antigo Testamento, era referente a alguém que viria reinar e trazer a sua glória para o meio de nós. Alguém que faria com que o governo de Deus fosse realizado plenamente, uma vez que na história de Israel nós vemos o reino de Deus, ora conjuntamente, ora o reino repartido, ora as nações se enfraquecendo, justamente porque o olhar daquele povo, o coração daquele povo e o desejo daquele povo passou a se confundir
com os seus interesses pessoais, com os interesses de uma nação, e muitas vezes esses interesses estavam manchados pela falta da sabedoria divina. Nós vemos hoje a primeira leitura tirada do livro da sabedoria, que qualifica para nós o que é esta sabedoria, onde ela tem entrada, onde ela encontra o seu lugar. E nós precisamos entender, a sabedoria é eterna, ela sempre existiu, porque a sabedoria não é somente algo, um atributo de Deus, mas Deus é a própria sabedoria. Deus, em Cristo Jesus, é a humanização da sabedoria, a personificação da sabedoria. A sabedoria não é apenas uma inteligência humana a guiar os povos, mas a sabedoria é esta inspiração que é o próprio Cristo Jesus que vive no meio de nós, que escolheu trazer este reino para mais perto de nós de maneira simples. De maneira que onde quer que nós estejamos, o reino de Deus ali pode se manifestar. E guardem o que o padre está falando, o reino ele apenas se manifesta. Nós não precisamos construir o reino de Deus. Nós não precisamos presumir que Deus nos quer construindo um reino. O reino está pronto. Nós somos chamados para o reino, convocados para o reino. Mas para isso nós precisamos encontrar o reino, encontrar esta sabedoria que nos vai levar até o reino. E não se conhece o Senhor, senão na intimidade. Quando se fala de sabedoria de Deus, quando se fala deste dom de Deus para nós, que é a sabedoria encarnada, Jesus Cristo nosso Senhor, que nós o recebemos como um sacramento de Deus, um sinal vivo da presença de Deus, é a Ele que nós precisamos conhecer, se nós quisermos reconhecer que o reino de Deus está entre nós, está dentro de nós, por sua própria graça e por seu próprio mistério de vida, paixão, morte e ressurreição. Jesus está sendo colocado em xeque mais uma vez pelos seus inimigos, por aqueles que escolheram ser inimigos de Deus, por aqueles que estão de coração fechado para a novidade do Evangelho em Cristo Jesus. E nós sabemos que Jesus não vem trazer uma doutrina nova, mas Jesus vem fazer com que tudo aquilo que já fora anunciado pelos profetas, pelos patriarcas, pela lei, fosse levado ao seu pleno conhecimento e cumprimento. E nós, meus irmãos, que estamos hoje aqui, somos convidados, convocados, neste mesmo espírito de sabedoria, a abrir o nosso coração para o conhecimento de Deus. Uma vez que pelo batismo, Deus habita em nós, e Deus habitando em nós, o reino de Deus habita em nós. Mas não basta nós sabermos essa realidade, não basta a teoria bater a nossa porta, não basta nós ouvirmos isso se o nosso coração não está disponível a vasculhar o que tem de mais profundo em nós, que já é presença do reino de Deus. Todos nós, na qualidade de criaturas de Deus, já somos feitos capazes dele, capazes do seu reino. Capazes dessa sabedoria, já nos diz Santo Agostinho. Mas não adianta nós termos esta capacidade para o reino, se nós não nos abrirmos à ação do reino de Deus. E nós não precisamos de ostentação. Jesus é claro,
o reino não vai aparecer de maneira ostensiva, de modo que as pessoas digam, olha, corram para lá, o reino está do lado de lá, corram para lá, o reino está do lado de lá. Não, o reino dos céus está no meio de nós. Por isso nós precisamos ficar muito espertos, nós precisamos ficar muito atentos, porque hoje se levantam pessoas e falsos profetas que ainda querem nos encaminhar para as suas ideias, ainda nos querem levar para uma verdade que não é absoluta, para um reino que não é o reino de Cristo, mas é um reino muito bem maquiado e preparado para perverter aqueles que são de Cristo, aqueles que pertencem ao reino de Cristo. É por isso que nós não podemos jamais, meus amados irmãos e irmãs, nos afastar da sabedoria divina que habita em nós pelo Espírito Santo que foi derramado na nossa alma no dia do nosso batismo e que foi confirmado em nós na maturidade da nossa fé, na nossa crisma, para que a partir daí nós sejamos expressão do reino de Deus no meio do mundo. É por isso que nós não podemos negar que, assim como Cristo, que é o reino, passou por toda espécie de perseguição, de rejeição, por aquela geração do seu tempo, e hoje nós também vemos o Senhor Jesus passar por essas perseguições em nós, que somos outros Cristos pelo batismo. Nós não precisamos pensar que nós teremos vida fácil, vida confortável. O reino dos céus, meus irmãos, já desceu uma vez, já fez este processo de encarnação, já está no meio de nós. Nós não podemos esperar que o reino de Deus caia no nosso colo, porque não vai acontecer isso. Mais uma vez, Agostinho nos ensina, Deus que nos fez sem a nossa ajuda, não vai nos salvar sem a nossa ajuda. Nós precisamos querer, nós precisamos abrir o coração para a ação desse reino, nós precisamos permitir que o Senhor permeie o nosso coração, cure as nossas feridas, nos prepare para a vivência do reino, porque, meus irmãos, se nós não vivermos como homens e mulheres prontos para o reino, nós não iremos para o reino. Como nós temos ouvido nos últimos dias, a porta vai se fechar para quem não estiver preparado. E se nós ousarmos gritar do lado de fora, Senhor, Senhor, abre-nos a porta, Ele vai abrir a porta e por não nos conhecer, Ele vai dizer, eu não conheço vocês, aqui não cabe vocês. Vocês não vão caber no reino. Vocês são incompatíveis com o reino. Só de pensar nessa possibilidade, o coração da gente já dói. Do Senhor chegar no final da nossa vida, na nossa hora, na hora em que Ele virá para nós como um relâmpago, naquele abrir e fechar de olhos que a igreja nos ensina, que é o momento da nossa morte, quando nós abrirmos os olhos e o Senhor disser assim, quem é você? E aí você vai dizer, como no Evangelho as pessoas dizem, eu comi na tua presença, o Senhor pregou nas praças da minha cidade. Mas, meus irmãos, entre comer perto de Jesus e cear com Ele, existe um abismo enorme. Entre saber que Ele pregou nas praças da minha cidade e parar, dar tempo ao Senhor, reconhecê-lo, ouvi-lo e transformar a minha vida a partir da pregação de Jesus, existe um abismo muito grande. E nós, meus irmãos, vivemos tempos difíceis. Uma fiel de uma paróquia da minha diocese me mandou uma mensagem esses dias, perguntando se nós estamos perto da grande tribulação. Eu disse a ela, nós estamos na grande tribulação. Cristo está às portas. E aí vocês vão me dizer, mas desde a era apostólica, subapostólica, a igreja já esperava o Senhor.
E olha quantos santos a igreja fez por causa da força da espera ativa destes santos que reconheceram, pela graça da sabedoria de Deus que nós ouvimos na primeira leitura, esta presença do reino de Deus que já está demarcada em nós. E aí cada um de nós precisa se perguntar: se o reino de Deus chegar para mim daqui 5 minutos, o Senhor vai ou não me conhecer? Será que eu estarei com as lâmpadas acesas, com os rins cingidos, preparado para que o Senhor me leve e me coloque do lado das suas ovelhas? Ou será que na hora da separação, da divisão, eu estarei de lado, junto aos cabritos, junto aos desconhecidos? Deus não coloca para dentro da sua casa nenhum desconhecido. É por isso que Ele toma uma iniciativa de amor, como nos diz a Constituição Dei Verbum. Ele toma a iniciativa, Ele vem ao nosso encontro, Ele desce das alturas, como Ele diz a Moisés na sarça: eu ouvi o clamor do seu povo, senti a aflição do povo e desci para salvá-lo. Ele toma a iniciativa, Ele procura o seu povo, Ele vem até nós por primeiro, e aí, meus irmãos, resta a nós recebê-lo. E uma vez que Ele veio, encerrou e cumpriu a sua missão na sua encarnação, na sua vida, paixão, morte, ressurreição, ascensão ao céu, envio do Espírito Santo. Cumprindo isso, Ele avisou: eu vou voltar e vou buscar aqueles que são meus, aqueles que o Pai me preparou. E é desejo do Pai que eu não perca nenhum daqueles que Ele me deu. É desejo do Pai. E eu pergunto: é seu desejo? É seu desejo não se perder neste tempo de tribulação? É seu desejo, e há no seu coração essa expectativa, este coração que carrega uma santa ansiedade por Deus e pelo seu reino? Diferente das ansiedades que o mundo de hoje prova, a santa ansiedade por Deus precisa gerar em nós santidade. A santa ansiedade por Deus precisa viver nessa expectativa: o Senhor está vindo, o Senhor está voltando. Ninguém sabe a hora, e é por isso que nós precisamos estar preparados a todo momento. Porque assim como o relâmpago brilha de um lado até o outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Ele virá. E nenhum de nós sabe calcular a hora. E nós precisamos ficar muito em paz com relação a essas falsas profecias que aparecem dizendo que dia que o Senhor vai aparecer. Nós já passamos por muitas delas, né? Ano 2000, todo mundo achou que o mundo ia acabar. 2020, acharam que o mundo ia acabar. 2022, com pandemia, com tudo de ruim que nós vivemos, todo mundo achou que tudo ia acabar. E o Senhor mais uma vez mostrou: o mundo é meu, a terra é minha, a vida dos meus filhos são minhas. Sou eu quem sei. É Ele quem dá a vida, é Ele quem tira a vida. E nós que confiamos no Senhor estamos aqui. Mas estar aqui, meus amados irmãos, não pode ser para nós um modo de sobrevivência. Nós precisamos viver, mas nós precisamos viver com a qualidade de quem conhece ao Senhor. Porque quem não conhece o Senhor, quando este relâmpago passar, não irá seguir o relâmpago, não reconhecerá. Quando o Senhor passar como um relâmpago, Ele vai carregar aqueles que Ele conhece, aqueles que lhe são íntimos. E a quantas andam a nossa intimidade com Deus? Será que eu ainda tenho as minhas reservas para com o Senhor? E temos. Será que nós ainda temos alguma área da nossa vida, do nosso coração, que nós falamos: Senhor, o Senhor pode tocar em tudo, mas isso aqui eu ainda não consigo, eu não quero que o Senhor mexa nisso agora.
Senhor Jesus, eu quero ser teu, eu quero ir para o céu, mas esse vício eu não consigo deixar. Ele é maior que eu. Ele pode ser maior que você, mas ele não é maior que o seu Deus. Senhor, eu quero ir para o céu, mas este pecado eu não consigo viver sem ele. Se a nossa vontade de ir para o céu, se a nossa vontade de ser de Deus eternamente, se a nossa vontade de gozar a presença dos anjos, dos santos, da Santíssima Virgem Maria, da Trindade, não for maior do que os impulsos que nos levam a viver somente aqui, para cá, com esta mentalidade, com esses sentimentos, com esses desejos meramente humanos que permeiam o nosso coração e a nossa vida, nós não podemos esperar que o céu virá, porque não virá. E cada dia que nós acordamos, meus irmãos, cada dia que Deus faz nascer o sol sobre os justos e sobre os injustos, sobre os bons e sobre os maus, sobre os santos e sobre os pecadores, cada dia que o sol nasce é a marca da misericórdia de Deus, dando a você mais uma chance para ser absolutamente dele. Cada dia que você abre os olhos pela manhã é mais uma chance do Senhor para que você enxergue o reino que está por vir, o reino que já está marcado em nós, e a partir daí você viva tudo aquilo que é próprio da sua vida. A sua vida de intimidade com Ele, a sua vida de relacionamento com o esposo, esposa, filhos, pais, irmãos, colegas de trabalho, irmãos de comunidade. Se nós não reconhecermos este reino que está no meio de nós, meus irmãos, vamos fracassar. E, infelizmente, não por falta de amor, de cuidado, de zelo da parte do Senhor, Ele vai acabar perdendo alguns daqueles que o Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso, confiou a Ele. Se nós não formos para o céu, a culpa não será de Deus. Se nós não encontrarmos o reino definitivo, a culpa não será do Senhor que não nos levou para lá. Ele podia relevar. Deus é misericórdia, Deus é amor infinito, mas, meus irmãos e irmãs, Deus nos ama tão infinitamente que diariamente Ele nos dá a chance para modificar a nossa vida. E isso precisa dar a você um sentido maior para a sua história. Nós vivemos o mundo de hoje numa absoluta crise de sentido. Muita coisa que nós conhecemos, muita coisa que nós sabemos, certificamos, estão tentando nos convencer do contrário. Estão tentando convencer o nosso coração de que não existe reino de Deus. O único reino possível é esse reino que você toca. É o material. Viva e morra por causa do material. Suba na vida, cresça na vida. Ganhe dinheiro. Adquira poder, fama, status. Mas isso que está sendo pregado pelo mundo é o antirreino. Esta felicidade vazia é o antirreino. E nós, batizados, nós que comungamos, alguns diariamente, outros na Páscoa semanal, estamos caindo nesta armadilha de achar que a vida acaba aqui. E para muitos de nós, às vezes, o céu já não é mais uma certeza. E como dizia o Santo Padre, o Papa Bento XVI, o céu é mais real do que esta vida que nós vivemos. O céu tem mais consistência do que esta vida que nós estamos vivendo.
O sobrenatural é mais real do que o natural. Nós não podemos viver como se o reino de Deus já estivesse garantido, como pensam os protestantes. Todos nós temos o bilhete de entrada do céu. Mas ir para lá é um esforço que Cristo disse há alguns dias no Evangelho: fazei todo o esforço possível para passar nesta porta estreita. E será que nós estamos fazendo todo o esforço possível, ou qualquer vento de doutrina estranha, ou qualquer opinião por aí, ou qualquer ensinamento do antirreino e dos falsos profetas e até do anticristo tem nos assolado, tem solapado a nossa fé, tem nos enfraquecido as mãos em prece, os joelhos em adoração? Quantas vezes você deseja e chora pelo céu no seu dia? Quantas vezes Deus é o sentido de tudo no seu dia? Amados irmãos, Deus fez o céu para nós e não vai voltar atrás. É para você, é para mim. E para você que pensou aí, mas eu não mereço, é por isso que Ele fez o céu para você. Porque o céu é dom, é graça. Mas eu preciso demonstrar para Deus, com a minha vida, de que eu quero o céu. Eu preciso estar com a veste da festa. Eu preciso estar com a lâmpada bem acesa e diante do rosto, para que Deus, ao enviar Jesus Cristo para recolher a sua esposa, a igreja, eu fique de dentro. Eu não seja deixado de fora, porque eu não me preparei. E para que a gente entenda isso, nós precisamos pensar em Deus a todo momento, sem fanatismo, com os pés neste mundo, porque foi aqui que Ele nos colocou para a santificação, mas com radicalidade, buscando e encontrando este Deus que está no mais profundo de nós, este Deus que nos conhece melhor do que nós mesmos, este Deus que sabe onde o seu calo aperta, meu irmão, minha irmã. Este Deus que sabe quais são as suas piores tentações, quais são os seus medos, quais as dificuldades que você encara, quais as provações que você enfrenta há anos e anos. É Ele quem vai colocar tudo no seu trilho. Mas para isso nós precisamos que essa sabedoria que está em nós nos abra os olhos espirituais para conseguirmos enxergar os sinais da vinda do Senhor, os sinais da presença do Senhor, para que nós não percamos tempo na nossa vida. E eu digo a vocês sem medo de errar, você já perdeu muito tempo na vida. Você já perdeu muitas oportunidades de ser inteiramente do Senhor. E nós não estamos em tempos de deixar para amanhã a nossa salvação. Você quer o céu? Pelo jeito ninguém quer o céu. Vocês querem o céu? Sim. Custe o que custar? Sim. Então vamos ficar de pé. Quem quer o céu precisa pedir. Quem quer o céu precisa fazer com que esse Espírito Santo que há em nós movimente a nossa alma para o paraíso, para o céu, para o reino. Por isso não me espere ensinar você a rezar. Erga os seus braços, nós vamos fazer as nossas preces de maneira espontânea.
pedindo que o reino de Deus se manifeste no meio de nós, pedindo que esse reino prometido a nós e que já está em nós por Cristo Jesus nosso Senhor, possa fazer o nosso coração arder a cada instante, até que nós vivamos por Ele, nele. Abra a sua boca, clame, peça ao Espírito Santo para que Ele te faça abrir os olhos, abrir o coração. Peça ao Espírito Santo para que Ele possa personificar em você, pela graça, esta sabedoria. Peça ao Espírito Santo que agiu e age por meio da sua igreja, possa inflamar o seu coração em direção à verdade, em direção ao reino. Peça ao Espírito Santo que faça você reconhecer o reino. Vem, Espírito Santo, sobre nós. Vem nos fazer enxergar com os seus olhos. Vem nos fazer querer a tua vontade, Espírito Santo. Vem nos fazer enxergar os sinais do reino. Vem nos abrir a esta realidade do céu. Vem, Espírito Santo, nos tirar do nosso lugar de conforto, chacoalhar a nossa tibieza. Vem, Espírito Santo, tirar de nós todo torpor, todo sono. Vem, Espírito Santo, nós precisamos de Ti. Nós queremos o céu. O Senhor preparou um céu para nós. Um céu onde a Sua presença é a única coisa que nós desejamos. Por isso, Senhor, desde agora, que o nosso coração, a nossa alma deseje somente a Ti. Dai-nos, Senhor, ouvir a voz da Tua igreja. Dai-nos, Senhor, ouvir o Teu Espírito Santo, para nós vivermos de maneira integral, profunda, sem divisão, esta vocação de santos, de concidadãos dos santos que nós recebemos do alto. Erga os seus braços como quem quer alcançar o céu, bem alto. Olhe para o céu e, com o olhar da fé, meus irmãos, ignore este teto que está sobre nós. Imagine o céu se abrindo e o Senhor chegando como um raio, como um relâmpago, e tomando você pela mão e te mostrando: o céu é o teu lugar, a felicidade do céu é para você. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito, sobre nós. Sobre as nuvens existe um lindo céu, maravilhoso céu, morada dos anjos. Por sobre as nuvens existe um trono, cujo rei está sentado à direita de Deus. Erga os seus braços e cante. Céu, lindo céu, é o lugar onde eu quero viver para sempre. Céu, lindo céu, é o lugar que meu Deus preparou para mim. O céu é isso, o reino é isso, o reino é o louvor eterno a Deus, o reino é a nossa adoração constante. Então ore com os anjos, ore no Espírito.
Desperta-nos para o céu, Senhor. Obrigado, Senhor, por trazer o reino até nós. Obrigado, Jesus. Vós sois o nosso lugar. Te adoramos, Senhor.